Bom, então vamos para o quarto vídeo sobre plataformas digitais. Esses textos que eu vou começar a apresentar, eles dizem respeito ao meu estudo de doutorado, numa tentativa de, no doutorado de administração de empresas, numa tentativa de reunir uma literatura diversificada, especificamente administração, economia e sociologia, para fazer uma releitura do direito contratual contemporâneo. E plataformas são contratos. O texto é Networks, Platforms and Strategy, Emerging Views and Next Steps. Plataformas, redes, plataformas e estratégia, visões emergentes em próximos passos. É um texto de 2016, dos professores McIntyre e Srinivasan. Esse texto foi feito no Departamento de Administração de Empresas da Escola de Negócio de Providence College, Providence, Rhode Island, Estados Unidos. É de lá que os professores escreveram esse trabalho. Bom, a primeira ideia que os professores trazem é de plataforma enquanto intermediação e enquanto valor. Então, eles conceituam as plataformas como redes mediadas por plataformas. Então, redes de atores, redes de organizações, redes de pessoas físicas ou jurídicas com fim econômico, que são mediadas por plataforma. Essas redes podem ser conceituadas como um sistema de nós que estão interconectados. Então, duas coisas interessantes. Nós, nó, é um ator econômico, seja pessoa física, seja organização, e sistema. Tu vê que o autor traz, os autores trazem os conceitos rede e sistema juntos. E isso é interessante porque é exatamente da forma que eu penso, tanto que eu escrevi sobre plataformas dentro do livro sobre redes contratuais. E, inclusive, eu tenho dois artigos sobre franquia empresarial, artigo científico também publicado na revista eletrônica da Unicinos, eu acho que está disponível para download, em que eu digo, eu trato num dos textos sobre contrato de franquia enquanto rede e no outro texto, contrato de franquia enquanto sistema. Rede, então, é um termo que designa o coletivo, né? E o sistema é o relacionamento interno desse coletivo. Os nós, os autores falam que pode ser indivíduos, que é pessoa física, ou organizações, que são pessoas jurídicas. É interessante que na administração de empresas e também na economia, quando se fala em empresa, se fala com os termos organizações ou firmas. Então, são sinônimos, tá? E o valor existente dentro das plataformas, né, é que a plataforma tem que ser grande, tem que ter muitos e muitos e muitos usuários. Plataforma com pouco usuário não gera valor. As pesquisas realizadas mostram que usuários, consumidores, eles valorizam plataformas grandes com muitos outros usuários. Plataformas com poucos usuários são desvalorizadas pelo público em geral. Então, nisso, o maior problema que existe para os proprietários de plataforma é atrair os prestadores de serviço. Aqui mais uma observação. Os autores utilizam o termo patrocinadores para falar sobre os proprietários das plataformas e complementadores para falar sobre os prestadores de serviço das plataformas. Então, a economia da plataforma é uma economia de menor preço, né? Elas fazem o mesmo que se faz no livre mercado, né? Elas competem por menores preços, né? Só que as plataformas elas conseguem diminuir o preço dos serviços prestados de uma maneira que antes era impensável, né? Então,
A gente vê pela própria Uber e Airbnb, os preços caem bastante, né? E quem sofre a consequência é o prestador de serviço, né? Que vai, ou proprietário de um apartamento, né? Que vai ter seus preços achatados para baixo. Acontece isso. Essa é a economia de plataforma. Então, nem tudo é possível colocar em plataforma. Ou, se quiser ser colocado, tem que se saber que o preço vai baixar. Isso acontece com freelancers, com tradutores, com advogados, com todos, com psicólogos, com todo mundo que está migrando para o ambiente de plataforma para, então, fazer o trabalho de execução do serviço enquanto a plataforma faz o trabalho de trazer os clientes. Os patrocinadores, por sua vez, os proprietários das plataformas, eles têm, na verdade, um grande desafio, né? Que é estimular a criação de valor pelos seus prestadores de serviço, pelos complementadores de serviço, ou seja, fazer com que eles prestem os seus serviços, né? E recolher os feedbacks positivos e negativos resultantes da prestação do serviço, né? De como foi a experiência na plataforma. Então, isso leva à liderança, isso é um exercício de liderança, precisa haver um líder para tratar disso, que é exatamente, então, como tudo são dados e é possível atomizar cada operação da plataforma, né? O valor que se retira das execuções de serviços da plataforma, ele é criado por feedbacks, né? Essa interação social também que a plataforma digital permite, no sentido de avaliação, de dar feedback, de dar ideias, enfim, de expressar a sua experiência, ele gera um ciclo, que é o ciclo do feedback, né, que ele pode ser positivo ou negativo. E sendo positivo, ele segue sendo aprimorado, e sendo negativo, a plataforma vai sofrendo mudança até conseguir ou entrar no eixo certo ou afundar. Duas questões emergem daí. Primeiro, como que as decisões dos proprietários de plataformas influenciam a inovação por meio de sua capacidade de atrair complementadores? Então, vejam só, os proprietários de plataforma, eles devem influenciar a inovação a partir da sua capacidade de atrair complementadores. Os complementadores, que são o capital social da, das plataformas e que irão prestar o serviço e gerar o ciclo de feedback, eles que devem ser trabalhados pelos patrocinadores, pelos donos da plataforma, né? Um trabalho que é de constante inovação, porque é de constante aprimoramento. Os provedores de plataforma, eles atraem desenvolvedores criando plataformas de qualidade técnica superior e fornecendo a eles kits de ferramentas. Então, essas são aquelas plataformas que são provedores de serviço, né? Como, por exemplo, a Promob. A Promob é uma plataforma em que os arquitetos conseguem fazer desenhos de móveis planejados nela, né? E o que que a Promove enquanto plataforma, e é também uma das plataformas líderes entre as redes de franquias ou as grandes indústrias de móveis planejados. Esse é o mercado que se organiza por redes de franquia. Mas o que que acontece? Os provedores das plataformas, os proprietários da plataforma, nesse caso, né, eles atraem os desenvolvedores, né? Geralmente as plataformas elas têm uma parte que é aberta, né? E esses desenvolvedores, né? Eles acabam recebendo treinamento da própria plataforma para como eles devem operar nela.
Então, vejam, também há essa dinâmica, óbvio que isso não acontece em todas as plataformas, né? Isso não vai acontecer no Uber, mas isso vai acontecer, pode acontecer no Airbnb, por exemplo. Um treinamento, né? Se é que já não acontece, do que o dono do apartamento, tem um termo que eu não... O anfitrião, né? Um treinamento do que o anfitrião, como o anfitrião deve entregar o imóvel, mimos, presentes, como o anfitrião deve conversar com os clientes, quando ele deve estar disponível para os hóspedes. Então, é muito comum essa relação, né, em que as plataformas acabam dando treinamento para os seus complementadores. E aí nós temos efeitos diretos e efeitos indiretos dessa rede que ela é mediada por plataforma. Os efeitos diretos surgem quando o benefício da participação da rede para o usuário depende do número de outros usuários com quem ele possa interagir. Ou seja, aqui usuário é um termo genérico que não designa nem patrocinador, que é o proprietário, nem complementador, que é o prestador de serviço, e nem consumidor. É o usuário, todos que usam a plataforma. Então, efeito direto, sempre que tiver um maior relacionamento, né, dentro da plataforma, né, esse relacionamento ele acaba sendo positivo para toda a plataforma, né? A plataforma depende de muita operação, né, de muita operação, porque os preços são muito baixos, né? Quanto menor o preço, maior o volume. Pensem nisso. Quanto menor o preço, maior o volume. Quanto maior o preço, menor o volume. Então, a plataforma tem que ter volume. Tem que ter volume de operações. Um foco principal da pesquisa em redes mediadas por plataforma, por economistas e estudiosos da administração ou da estratégia, tem sido aumentar esses efeitos diretos. Como que se consegue aumentar o efeito direto? E uma das soluções é construir uma base inicial grande de usuários. Então, imagina para ti construir uma base grande de usuários. Imagina o trabalho que tem que ter antes do lançamento da plataforma. Quando se lança a plataforma, ela já tem diversos e diversos e diversos complementadores cadastrados para prestar o serviço. E diversos, diversos e diversos usuários, consumidores cadastrados para tomar o serviço. Então, esse é um trabalho todo anterior para a plataforma já surgir operando. Então, tem todo esse momento anterior. Então, quando se começa a planejar uma plataforma, se planeja a plataforma para ela começar a funcionar daqui 3, 4 anos. Porque se tu não tiveres a base inicial, a tendência é a plataforma não obter sucesso. Essa é a tendência. E tem os efeitos indiretos de rede, né? Os efeitos indiretos, eles podem ser os efeitos diretos podem ser potencializados pelos efeitos indiretos, que ocorrem quando todos os lados da rede se beneficiam mutuamente. Ou seja, quando há um equilíbrio econômico para todo mundo. Esse é o efeito indireto da rede. Um efeito que gera a criação de capital social. Por exemplo, todo mundo sabe que na Uber não, todo mundo sabe que na maioria dessas plataformas de entregadores e motoristas, Uber, Rappi, Log, iFood, o motorista é o que menos ganha. Ele ganha muito pouco, muito pouco. O valor, a taxa da plataforma é muito alta e dessa taxa alta, uma pequena porcentagem vai para o complementador, o motorista. E com isso, em entrevistas feitas nessas plataformas com esses motoristas, a insatisfação é muito grande. Então, as redes acabam
essas redes que eu referi, elas acabam não tendo o engajamento dos próprios prestadores de serviços que estão lá simplesmente pelo acesso. Ou seja, a rede pode acontecer e dar certo só com efeitos diretos, mas a busca pelos efeitos indiretos é que torna as redes potencializadas ao máximo. Então, é nos efeitos indiretos que a gente vai buscar função social do contrato, a gente vai buscar boa-fé e probidade, a gente vai buscar até mesmo a proteção dos prestadores de serviços aderentes, conforme o artigo 423 e 424 do Código Civil. 421 é a função social, 422 é a probidade e boa-fé. Então, é aqui, na existência de efeitos diretos, talvez, que o direito deva entrar para analisar, então, como que está sendo o relacionamento contratual dentro dessas redes. O ciclo de feedback positivo, né? Então, as plataformas estão sujeitas a ciclos de feedbacks positivos por meio de efeitos de rede em uso. Quanto maior o número de usuários de uma plataforma, maior vai ser o ciclo de feedbacks, maior ela vai se aproximar do cliente, maior ela vai conseguir selecionar e treinar o provedor, o prestador de serviço de forma correta e mais sucesso a rede vai ter, a plataforma vai ter. Lembrando que a plataforma, então, depende sempre de muitas pessoas. Por quê? Porque os valores praticados lá dentro são pequenos, então, para a plataforma ter sucesso, ela tem que ter muita operação, e é dessa operação que se geram dados que, então, viram os feedbacks positivos e tu faz a gestão estratégica da plataforma. É isso que se estuda em administração de empresas, né? E é nisso que o direito tem que... esses são os pontos que o direito precisa entender para conseguir entrar nessa temática atual que, reputo eu, o direito ainda está fora. O direito fala do direito digital, de crimes virtuais, direito do consumidor na internet, mas direito civil, direito comercial dessas relações, né? Isso ainda é um estudo em aberto. Então, para finalizar, né, as plataformas, elas, elas têm uma dualidade de sentidos, que é o timing, e a qualidade. O timing significa que uma pequena vantagem na atração de clientes iniciais pode inclinar o mercado a favor da plataforma entrante inicial em relação aos seus produtos e serviços. Ou seja, o que mais se demonstrou é que a primeira plataforma do segmento, de determinado segmento, tende a ter mais sucesso de consolidação. Plataformas que vêm depois na concorrência, elas têm menos sucesso. Então, o timing é importantíssimo em determinado segmento. E a qualidade? Por um outro lado, um subconjunto de pesquisas sustenta que a qualidade do produto é um importante determinante de sucesso em tais mercados e que as plataformas dominantes tendem a ser aquelas que exibem a mais alta qualidade. Então, metade da pesquisa diz que vai ter sucesso a plataforma que chegar antes no mercado, mas outra metade de pesquisadores dizem que não, que define a plataforma é a qualidade dos serviços que eles prestam. Eu tenho uma tendência a achar que o timing é mais importante que a qualidade nas plataformas, né? É a marca, né? A marca, a gente lembra da marca que se consolidou primeiro, chegou primeiro, e não importa, a gente nem quer saber, normalmente, se os concorrentes são bons ou não. Até que, por determinada circunstância, a gente acaba indo numa plataforma concorrente, gosta e fica. Mas eu acredito mais que hoje, ainda, tendo em vista que as plataformas são eventos muito recentes, a gente está numa fase de timing aí. É isso, muito obrigado.